Boa tarde, aluno do 8º ano da Escola Janoca Maciel. Nesse sábado, a nossa aula vai ser do projeto Simplifica, semana 1, que o tema é Viver em Comunidade. Dentro desse tema, nós iremos trabalhar as contribuições de Simão Bolivar e os blocos econômicos da América. Para iniciar a nossa aula, o projeto Simplifica inicia a experiência 2, do professor Eduardo Devay, e a gente inicia a nossa aula com a seguinte pergunta de reflexiva: já pensou todo mundo junto? Você já chegou a pensar nisso? Como seria o mundo se todo mundo vivesse junto? Depois ele inicia a aula novamente com uma nova pergunta: sozinho é mais fácil? Será se a nossa vida, se nós vivêssemos um mundo sozinho, seria fácil? Essa é uma pergunta de reflexão. Vamos pensar sobre os países. Nós temos aqui ao lado um mapa, um mapa que representa vários países, e esse mapa ele traz uma reflexão sobre a segunda pergunta: o Brasil está sozinho nesse mapa? Isso é para vocês pensarem e responderem. Tá não, O Brasil está aí com outros diversos países. Você consegue identificar o país vizinho do Brasil? Se você observar o mapa, você vai ver que o Brasil ele não está sozinho, Ele tem vários países vizinhos. Nós temos aqui agora, ao lado, a figura de Simão Bolivar. O que diz a história desse homem? Esse homem aqui ao lado é Simão Bolivar, que viveu entre os séculos 18 e 19, em uma época em que a Espanha dominava a América. Como a Espanha dominava a América, ela exigia muitos impostos do povo mais pobre e acabava matando todos aqueles que fossem contra a coroa espanhola ou contra a sua visão europeia. Então, na época que Bolivar viveu, acontecia isso aí, A Espanha dominava a América. Com o tempo, então, Bolivar passou a acreditar que a influência de países que não eram latino-americanos era um grande problema para o desenvolvimento dos povos nativos. Bolivar acreditava que só pela união dos povos e respeito à sua diferença que poderia se desenvolver. Com a Espanha se enfraquecendo, os Estados Unidos queriam dominar a América inteira, só que de maneira diferente. Isso ajudou a manter a ideia de Bolivar viva. Ele foi tão importante para que a independência da América Latina acontecesse que ele ficou conhecido como El Libertador. Então, ele foi muito importante na independência da América Latina. Bolivar, ele nasceu em 24 de julho de 1783, em Caracas, cidade que atualmente é a capital da Venezuela, mas que na época era parte da Capitania Geral da Venezuela, uma das colônias espanholas na América. Ele foi um militar venezuelano que teve papel importante no processo de independência de 5 nações do continente sul-americano. Bolivar atuou diretamente na luta contra os espanhóis pela independência de Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Então, aqui está as 5 nações do continente americano que Bolivar conseguiu na luta contra os espanhóis e a independência das mesmas. Ele também ficou conhecido por sua capacidade como estrategista militar e recebeu o epíteto de libertador. Bolivar, além disso, cultivava algumas ideias progressistas na busca por diminuir a pobreza que existia nos locais em que ele lutou pela independência. Enxergava na união das nações sul-americanas uma forma de combater a miséria e de resistir a ações de países estrangeiros, como a Inglaterra, os Estados Unidos e a própria Espanha. Então, vocês observam aqui que na história de Bolivar ele teve várias contribuições na independência de alguns países, que nem vocês observaram, de 5 nações. Ele lutou muito contra o domínio da Espanha, contra os espanhóis.
Na nossa aula também do projeto Simplifica, nós vamos conhecer alguns dos blocos latino-americanos: Unasul, Mercosul, Comunidade Andina de Nações, CAFTA, ALBA e ALCA. Ou seja, durante toda a nossa aula, nós vamos conhecer esses 6 blocos econômicos, as características de cada um e os países que eles fazem parte. Antes da gente conhecer cada bloco, vamos entender o que são blocos econômicos. São instituições supranacionais, ou seja, que ultrapassam os limites de uma nação, formado pelo agrupamento de países que possui como objetivo principal a organização de acordos comerciais, para isso implementando uma redução gradual das tarifas alfandegárias, a fim de potencializar o fluxo de mercadoria entre os países membros e estimular a concorrência em determinados setores de suas economias. Então, os blocos econômicos, eles são formados por um grupo de países, né? Onde eles definem o que eles vão, melhorar na questão dos acordos comerciais. O primeiro bloco que a gente vai conhecer é o Unasul. A Unasul, o que significa essa sigla? União de Nações Sul-Americanas. É um bloco que visa fortalecer as relações comerciais, culturais, políticas e sociais entre as 12 nações da América do Sul. Quais são essas 12 nações que fazem parte do Unasul? Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Além dos países membros, nós temos a participação também de 2 países que participam como observadores, que é o México e Panamá. Esse projeto da Unasul foi proposto em 2004, durante uma reunião de chefes de Estado e de governo dos países sul-americanos, realizada no Peru, na cidade de Cusco. Nessa ocasião, foi estabelecida a Comunidade Sul-Americana de Nações, que passou a ser chamada de União de Nações Sul-Americana em 2007, durante um encontro para discutir questões energéticas do subcontinente. No dia 23 de maio de 2008, em Brasília, os representantes políticos dos 12 países sul-americanos assinaram um documento formalizando a criação da Unasul, que entrará em vigor após o tratado ser ratificado por no mínimo 9 integrantes do bloco. Então, a Unasul significa União de Nações Sul-Americanas e é formada por 12 países. O segundo bloco que a gente vai ver é Mercosul, significa Mercado Comum do Sul. O bloco foi criado em 1991 após a assinatura do Tratado de Assunção. Esse tratado foi assinado por 4 países, que são chamados países membros ou efetivos. Quais são esses 4 países? Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Em 2012, a Venezuela assumiu uma posição como membro efetivo após a suspensão temporária do Paraguai, cujo Congresso se colocava contrário ao ingresso da Venezuela em razão de divergências político-ideológicas, como o então presidente venezuelano Hugo Chávez. Após o processo de impeachment, que depois o presidente paraguaio Fernando Logo, os governos do Brasil, Argentina e Uruguai puniram o Paraguai com a suspensão do bloco econômico, o que abriu a lacuna necessária para a entrada da Venezuela no Mercosul. Os países membros ou efetivos, no caso os 4, eles têm o direito a voto em decisões que direcionam o bloco. Bolívia, Chile, Peru, Colômbia, Equador, Guiana e Suriname são membros associados. Eles então participam apenas das trocas comerciais. Então, os objetivos gerais do bloco estão a criação de uma área livre de comércio e de uma união aduaneira. Esses são os 2 principais objetivos da Mercosul.
O outro bloco é a Comunidade Andina das Nações, que é chamada CAN. É uma organização internacional sul-americana formada atualmente por Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. O objetivo da CAN é alcançar um desenvolvimento abrangente, equilibrado e autônomo por meio da integração andina. O bloco foi chamado Pacto Andino até 1996 e surgiu em 1969 com o Acordo de Cartagena. Os objetivos da CAN, que é a Comunidade Andina das Nações, são promover o desenvolvimento equilibrado e harmonioso dos países membros em condições de equidade por meio da integração e cooperação econômica e social, acelerar o crescimento e a geração de emprego produtivo para os habitantes dos países membros, facilitar a participação dos países membros no processo de integração regional com vista à formação gradual de um mercado latino-americano comum, diminuir a vulnerabilidade externa e melhorar a posição dos países membros no contexto econômico internacional, fortalecer a solidariedade subregional e reduzir as diferenças de desenvolvimento entre os países membros e procurar uma melhoria persistente no padrão de vida dos habitantes da sub-região. Então, aqui são alguns objetivos da Comunidade Andina das Nações, né, CAN. O outro bloco, CAFTA, significa Tratado de Livre Comércio entre Estados Unidos, América Central e República Dominicana. É a denominação de um bloco que visa estabelecer uma zona de livre comércio entre a Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicarágua e República Dominicana. Esse acordo internacional visa estabelecer a redução e eliminação das tarifas alfandegárias, proporcionando maior flexibilidade nas importações e exportações de produtos entre os países membros. Outros objetivos do CAFTA são extinguir as medidas protecionistas entre os países integrantes, eliminar os subsídios na produção agrícola, fortalecer as regras trabalhistas e estabelecer leis ambientais. Então, aqui é mais um bloco, né, formado por alguns países. E agora nós vamos ver o próximo bloco, que é a ALBA. O que significa a ALBA? Aliança Bolivariana para as Américas. Em 2004, os líderes de Cuba e Venezuela apresentaram a proposta da ALBA, bloco que tem a pretensão de integrar a região do Caribe e o restante da América Latina a partir de propostas de incentivo à solidariedade mútua, projetos sociais e econômicos. Efetivamente, o bloco tem realizado intercâmbio de médicos cubanos para a Venezuela em troca de petróleo e acordos comerciais nos setores de energia e mineração, dominados por Venezuela, Bolívia e Equador. São membros do bloco ALBA Antigua e Barbuda, Bolívia, Cuba, Dominica, Equador, Nicarágua, São Vicente e Guaranias e Venezuela. Honduras retirou-se desse bloco em 2010, alegando um suposto tratamento desrespeitoso em relação ao país. O que diz respeito à reação contrária dos principais membros do grupo ao golpe militar que destituiu o presidente Manuel Zelaya no ano de 2009. Então, a ALBA é formada por esses grupos e tem esses países. E tem o país Honduras que se retirou do grupo alegando esse tratamento desrespeitoso. O outro bloco, ALCA, significa a Área de Livre Comércio das Américas. É uma iniciativa dos Estados Unidos, propõe a formação de uma área de livre comércio em todo o continente americano, com exceção a Cuba, ou seja, vai envolver todo o continente americano, menos país Cuba. O acordo deveria ter entrado em vigor no ano de 2005, mas após os atentados de 11 de setembro de 2001,
ocorreu uma mudança de foco da política externa dos Estados Unidos, adotada então pelo presidente George Bush, que priorizou a ofensiva contra os países que representassem ameaça à segurança do país. As negociações relacionadas à ALCA acabaram relegadas a segundo plano, ao mesmo tempo em que diversos países latino-americanos tiveram transformações políticas consideráveis com a ascensão de governo de orientação esquerdista, principalmente na América do Sul, que se posicionaram contrário à concretização do bloco. Então, o bloco ALCA, ele ainda está naquelas negociações, né? Existem ainda algumas negociações sobre ele. Então, aqui nessa aula de hoje, né, do projeto Simplifica, a gente viu a história, as contribuições de Simão Bolivar e os blocos econômicos latino-americanos, certo? A nossa atividade vai envolver esses dois assuntos, onde vocês vão pesquisar e vão escrever textos falando sobre esses blocos e sobre a história de Bolivar, né? A atividade 4 vai estar lá no sistema e eu quero encerrar nossa aula com essa seguinte frase: continua estudando, Deus vai honrar teus estudos e tua fé. Então, eu sei que não está sendo fácil para ninguém, mas se vocês se organizarem, observar o horáriozinho de aula, vocês vão conseguir estar realizando todas as atividades no prazo. Então, desejo a todos um bom sábado, uma boa aula e bons